Retornando aqui para os nossos vídeos do YouTube. Eu sou a Shanailene, sou publicitária e mentora comportamental e energética para mulheres empreendedoras, pessoas que têm empresas, né, e estão aí nesse movimento de fomentar a economia, de movimentar o dinheiro no Brasil. E, gente, eu estava praticamente um mês sem fazer vídeo aqui com vocês. É impressionante o poder de parar, né? Então, quando você está num fluxo e você para e você pensa, eu vou voltar semana que vem, você realmente para muito. E quando você vê, já passou um mês. Eu estava fazendo os vídeos sempre às terças-feiras e vou retornar também para essa data, mas eu falei, não vou deixar para a próxima terça, eu vou fazer hoje. Então, eu estava fazendo os vídeos sempre às terças, e aí no início de agosto eu peguei um resfriado bem pesado na semana da terça-feira, e aí eu falei, não vou fazer essa, vou fazer na próxima. Na próxima ainda estava resfriada. E quando você vê, ó, no estalar de dedos o mês passa. E para quem empreende, um mês passando assim tem um significado muito maior do que talvez para outras pessoas que estejam aí trabalhando no CLT e tudo mais. Ou não, né? Porque às vezes quem está no CLT, o dinheiro entra agora no início do mês, depois ó, desaparece rapidamente. Mas eu queria falar com vocês aqui hoje sobre um outro assunto. Então, quem já acompanha aqui esse canal sabe que eu costumo trazer alguns assuntos que têm a ver com comunicação, com marketing, também com energia, também com procrastinação, rotina, tudo isso que está conectado ao universo de uma pessoa que empreende. É que a gente acha que é só negócios em si, mas se a gente não trabalhar a mentalidade, trabalhar a nossa energia, reprogramar nossas crenças, qualquer estratégia de marketing que a gente vá fazer, esteira de produtos, criar conteúdo, você ter ali a sua rotina de conteúdo, não vai adiantar se você não trabalhar a sua mentalidade, a sua energia, o propósito, entender por que você faz o que você faz. E aí, por isso, eu trago esses assuntos aqui no canal. E um assunto que eu queria trazer hoje é algo que estava ali no meu radar já tem um tempinho, que a gente está vendo um movimento muito grande de fé, né, de expressão da sua fé. Então, muitas pessoas expressando as suas crenças, expressando a sua fé. E muitas vezes também expressando a própria religião, né? Até porque para muita gente, não são todas, mas para a grande maioria, a fé ela é conectada à religião, né? Então, as crenças religiosas, elas estão ali junto com a fé da pessoa, como ela interpreta a espiritualidade, como ela interpreta Deus, passa, né? As visões estão cruzadas. Para algumas pessoas, como eu aqui, por exemplo, a fé, ela está tipo, num campo diferente de religião, né? Ela conecta, mas ela não depende de uma religião. E uma coisa que eu venho observando é esse movimento muito grande de pessoas, principalmente quem empreende, ou quem tem ali um papel de influenciador, né, no digital, postar rotina, postar aquele momento com o pai, né? Café com o pai, café com Deus. Mostrar aquele momento ali do café, da Bíblia, pegar a Bíblia. Então você tem sempre aquela foto clássica, né? Da pessoa lendo a Bíblia com café de manhã, para mostrar que é a rotina dela. Às vezes uma foto da Bíblia, às vezes uma passagem bíblica junto com uma foto, às vezes um terço, né, que a pessoa tem ali. É uma, ela posta a foto da mesa dela e tem a imagem de um santo, uma imagem que ela acredita, tá aqui, né? O meu também, essa baguncinha. É, e aí as pessoas postam isso ali para quê, né? Primeiro, para elas se expressarem, normal. E segundo, faz parte também de uma estratégia de conteúdo, né? É só a gente lembrar da Boca Rosa, né? Quando estourou aquele escândalo, de que tudo que ela postava era estratégico, né? Até o momento que ela postava com o filho era estratégico. Ela tinha uma agenda de postagem nos stories e que cada detalhe que ela postava ali, cada stories que ela postava ali tinha um porquê. Então, o momento que ela posta com o filho. Então, se a gente lembrar disso,
De certa forma, o que nós, e eu também me incluo nisso, o que a gente faz ao postar a nossa rotina, também é uma estratégia, né? Gerar conexão, é mostrar, olha, eu tenho momento de prática, né? Tenho momento de fé, a minha rotina é acordar e me conectar com Deus. É ler a Bíblia, é ler um livro, é ter uma passagem ali e um momento de oração. Às vezes, uma pessoa que tem um posicionamento mostrando, posicionamento de marca mostrando família, mostrando esposa, né, casal, mostra ali também o casal estudando junto. E é muito rico tudo isso, né? Mas talvez para algumas pessoas, isso vai ficar estranho. E aí, eu mesma, Shanaílen, que tive sempre esse lugar de guardar aquilo que é meu, né? Então é sagrado para mim, é sagrado para mim, é, é divino me conectar com Deus no meu momento. Então, no meu momento, eu e Deus, eu não vou ligar a câmera e vou deixar a câmera apontada para mim enquanto eu estou conversando com Deus, enquanto eu estou ouvindo uma música e enquanto eu estou chorando, porque esse é o meu momento, né? São poucos os momentos que a gente tem na vida que são definitivamente seus. E psicologicamente falando, isso é muito importante a gente manter, né, determinados momentos. Você com Deus, né? Você com a sua prática de fé. E aí durante um bom tempo, eu vendo os vídeos das pessoas, né, esses conteúdos, isso me incomoda um pouco, porque eu falo, até que ponto vai a nossa exposição e a nossa necessidade de conexão para gerar vendas, né? E essa é uma linha tênue. E como eu trabalho, né, com mentoria e mentoro várias mulheres, e a gente fala, sim, sobre criação de conteúdo, e a gente entra nesses pontos. Quais são os conteúdos que você vai postar no dia a dia, que você vai trazer ali para os seus stories? A gente entra também, nisso, na sua rotina, naquele momento que você tem com você. E aí a gente avalia, né? Onde que eu me permito trazer isso para o público, e mesmo que o público seja uma audiência pequena, tá? Isso a gente não está falando de também tamanho de audiência, mas quais são os pontos que eu me permito compartilhar e quais são os pontos que definitivamente são meus e que eu ainda, né, pode ser que eu compartilhe em outro momento, ou pode ser que não. Isso aqui é um valor inegociável. É inegociável, eu não vou postar a minha rotina de café da manhã com os meus filhos, porque isso é meu, é muito íntimo, isso é algo inegociável. Então a gente tem que entender o que que de fato é inegociável, o que que de fato é seu enquanto pessoa física. O que que é seu da sua pessoa física que você pode compartilhar com a sua pessoa CNPJ, né? Porque quando você empreende e tem uma marca pessoal, é parte da sua pessoa física com a marca pessoal, né, com o seu CNPJ ali que está vindo para o público. Então, o que que eu permito compartilhar com o público? O que que eu trago ali para a plateia, para a audiência? É muito importante você ter essa clareza, porque talvez, se você não tiver essa clareza, o que vai acontecer é que você vai ver todo mundo fazendo assim. Você vai chegar num curso desses gurus e a galera vai falar para você postar isso, para você mostrar sua rotina, para você mostrar todos os seus detalhes, porque isso vai ajudar a inspirar, porque isso vai conectar com a sua marca. E você vai fazer isso, e pode ser que isso ajude, né, a sua audiência, mas pode ser que isso te incomode, né? Fale, é chato, você vai fazendo forçado, você vai fazendo para criar um personagem, né? Uma personagem ali que é você, mas não é você. Porque é você nessa sua rotina? Sim. Mas é você essa pessoa que quer publicar, que quer trazer isso para o público? Não. Você quer ter o seu momento ali de privacidade, né? E esse, né, não só o ponto de compartilhar sobre fé, mas de vários outros momentos também que eu vejo que às vezes as pessoas elas estão abrindo a vida com aquele objetivo de gerar conexão, trazer a pessoa ali para dentro de um senso de comunidade. A gente pensa dessa forma, né? Eu sou a líder dessa comunidade, porque eu, enquanto criadora de conteúdo, o meu papel é ser líder daquela audiência, ser líder daquela comunidade. A gente tem que ter muita clareza disso, né? E aí, você serve de exemplo para essas pessoas também quando você cria conteúdo.
Mas a gente tem que entender até que ponto a gente abre o que a gente quer abrir, o que a gente não quer abrir. Até que ponto é um determinado orgulho meu, ou uma mudança de hábitos, ou que realmente é, quero deixar guardadinho isso aqui comigo. E quando fala sobre esse compartilhar de fé, né? Eu realmente me questionei e eu olhei assim algo como, nossa. É, e trazendo aqui abertamente, né? Será que a pessoa realmente faz isso? Será que ela não faz isso? Será que. E até pessoas que antes não falavam absolutamente nada sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre ser cristão, e de repente, todo mundo falando sobre isso. E aí, às vezes, eu olho e eu penso, e eu fico assim: e se Cristo estivesse olhando isso aqui, o que ele pensaria disso aqui? Será que ele falaria, nossa, filho, que bom que você decidiu falar sobre isso? Ou ele falaria, ai, lá vai, né? Vamos mais um aí criando um posicionamento, uma narrativa, usando meu nome, usando minha imagem, para vender mais. E aí eu tô num lugar aqui agora, achando o Enem, pessoal, né, de julgamento, né, de é, análise. E tô trazendo isso para você fazer essa análise, enquanto você também, pessoa física, e você, pessoa CNPJ. Quando faz sentido eu trazer detalhes, né? Eu falar muito sobre isso, sobre a religião, sobre os meus detalhes. Ou se eu quero falar sobre isso, traz elementos ali, né? É, a gente precisa ter essa clareza, porque é uma marca pessoal que parte de uma pessoa física, que tem valores, que tem sentimentos, que tem emoções, que tem propósito, que tem sonhos, e o negócio, né, está conectado a esses pontos, a essa marca pessoal que você está construindo e a sua própria vida. É, empresas grandes não precisavam ter esse problema de ter que pensar nesses detalhes, né? Empresas grandes muitas das vezes não falavam, né, não postavam sobre fé. Apesar de que a gente tem visto hoje também, que tem sido muito interessante, né? Um movimento também crescendo disso, de empresas, companhias, marcas também se posicionando religiosamente falando também. Mas voltando para a marca pessoal, a gente precisa realmente ter a clareza, se perguntar, isso aqui faz sentido para mim? Faz sentido para o meu público? O conteúdo que eu posto faz sentido? E por que isso, né? Enquanto tem muita gente que sai postando, e talvez estrategicamente ou não, ou porque no cursinho que fez todo mundo falou para poder compartilhar a rotina do café da manhã com a Bíblia, botar ali a foto da Bíblia, do café, tirar aquela fotinha, postar um versículo, né, certinho. Tem muitas outras pessoas se calando. Pessoas que às vezes ficam nesse limbo de, ai, mas será que eu falo? Ah, mas não faz sentido, eu não preciso trazer para o meu negócio a minha religião. Eu não preciso trazer para o meu negócio falar de fé se eu estou falando aqui sobre investimento, se eu ensino sobre investimento, se eu ensino sobre saúde, né? Eu sou uma terapeuta integrativa, eu estou falando de saúde, eu estou falando de medicina chinesa, para que eu vou trazer minha religião, para o meu negócio? Tem pessoas que às vezes vão se sentir diminuídas em relação ao conteúdo do outro por causa disso. Às vezes a pessoa vai ficar naquela dúvida, ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Não estou trazendo isso? Porque ela, né, tem visto esse estouro aí de pessoas postando. E mais além, é quando a gente acha que o nosso é o verdadeiro, né? É o ideal. É aquele. é, Você posta como se fosse o dono da verdade. E tem acontecido muito isso, né? Esse lugar de você publicar ali, e aí eu vou trazer polêmica agora, né? Cristão, né? Então eu vou lá na bio, você coloca a sua bio ali, a sua profissão, você trabalha com imagem, você trabalha com coloração pessoal e você coloca lá que você é cristão. É praticamente assim. Então, antes de você bater na porta do meu negócio, antes de você abrir a porta aqui,
Primeiro, veja, eu sou cristã. Antes de tudo, eu sou cristã. É quase que um rótulo de eu sou certa, eu sigo valores, eu sigo ideais, eu sou cristã. Ali, às vezes, no conteúdo tá bem ali um conteúdo assim falando que é cristão. E tem, por exemplo, até muitas profissões, né, de terapia ligadas também, né, terapeuta cristã, psicóloga cristã, polêmica. É quase que, olha, antes de bater na porta, primeiro veja. Eu, Helene, acho bom, em parte. Você vai atrair um público que, de fato, é o público que já entende. Tá bom, ela é cristã. Mas isso é fechar num lugar de. Primeiro, que ser cristã não significa que a gente é melhor ou pior, né? Na verdade, se deixar a gente é até pior. Que a gente reconhece muito os nossos próprios erros. Mas é um lugar de voltar, sabe, no passado. Lá no passado, que as religiões eram bem definidas, que fulano só andava com fulano. E aí eu vou dar um exemplo, né? Eu, quando eu era criança, falavam que eu não podia andar na calçada que tinha o terreiro lá do candomblé, porque era ruim, fazia mal. Não podia andar naquela calçada. Quando eu olho hoje para o mundo digital, que são ruas, né? As ruas do digital, é, avenidas, né? Tem até uma pessoa que fala sobre isso, que o digital é um grande lugar com muitas avenidas. Então, as marcas, as pessoas, os empreendedores, elas estão nessas avenidas. E aí, quando você coloca ali, né, a plaquinha do cristão, é praticamente, então, aqui nessa rua, nessa casa aqui, nesse lugar, só entra isso aqui. E aí isso me faz lembrar de quando eu era criança, que eu ouvia isso, né? Ah, não anda naquela calçada ali, porque é, ali é de outra religião, vai dar ruim. E aí, né? Tipo, uma pessoa que é cristã, ela não vai poder ter cliente de outra religião. Comecei a falando sobre o que postar nos stories e eu trago esse questionamento. Será que a gente não volta para esse lugar do passado de eu ando de um lado da rua, as pessoas diferentes de mim andam do outro lado da rua? É um pouco, na minha visão bem pessoal aqui, estranho. E eu, por si só, né, pelas minhas próprias crenças e valores desde criança, eu já sempre me permiti ser essa pessoa que integra conteúdos, integra pessoas, que junta uma pessoa muito diferente com a outra pessoa muito diferente, e através de mim, às vezes elas formam uma amizade, formam um negócio, uma sociedade. Então eu costumo ser esse lugar de nem lá nem cá, né? A gente tem que saber muito bem, a gente tem crenças e valores, a gente vai escolher sim um lado, é, provavelmente, mas ele não vai definir com quem eu ando, quem são meus clientes, e pelo menos para mim, esse posicionamento, ele me permite receber pessoas muito diferentes, e eu aprendo muito com essas pessoas enquanto eu ensino essas pessoas. Às vezes eu como mentora de marketing digital para elas, às vezes eu, enquanto oferecendo os serviços que a gente tem na consultoria, tráfego pago e tal, e pessoas que têm crenças totalmente diferentes, que têm religiões diferentes das minhas. Os valores, muitas das vezes, mesmo quando eles estão intrínsecos, quando a gente não precisa expressá-los, são o que faz a gente se atrair os nossos valores, as nossas energias, né? O quão a gente está em ressonância, né? A gente está pensando num lugar de crescimento, num lugar de aprendizado, num lugar de aceitação, de aceitar o outro como ele é. Muitas das vezes é isso, né? Que é essa energia que também são os nossos valores, que faz um cliente chegar para mim. é,
independente de qual é a crença dele, de qual é a religião, de qual é o credo dessa pessoa. E isso eu acho muito rico, e eu nunca valorizei isso. E eu queria compartilhar nesse vídeo de hoje, porque eu tenho visto esse lugar de pessoas indo para um extremo. E às vezes até, né, julgando, retornando aquela coisa de julgar o certo e errado. Até mesmo dentro da própria religião, tá tendo várias camadas de. E a gente tem visto isso assim, eu tenho visto isso, né, em muitas nuances. Dentro da religião evangélica, está tendo muitos críticos da religião, dentro do próprio catolicismo, tem os críticos. Eu acho que isso é algo que sempre teve. Mas com o papel da internet e essa expansão, isso tá mais. E, e aí as pessoas estão se subdividindo, né? Criando nichos do nichos no nichos, a ponto até de trazer isso para o negócio e de fato, quando você coloca ali na bio do seu Instagram, quando você está sempre reforçando, é praticamente dizendo, ó, só atendo esse tipo de pessoa aqui. Eu sou cristã, só vou atender cristã. Eu sou dessa religião aqui, só vou atender essa religião aqui. Eu sou uma católica que pensa dessa forma, eu, né, praticamente vou lidar só com pessoas que pensam igual a mim também, tá? Que não quero aprender com as diferenças. A gente está saindo do lugar de antes era todo mundo fechadinho. Fomos desenvolvendo um lugar de aprender com as diferenças, aceitar o outro diferente. E agora os nichos de novo, ainda mais fechados que no passado. É muito estranho. Eu não sei quem chegou até o final desse vídeo aqui, mas é muito estranho. E vocês sabem que eu fico aqui filosofando, né? Então, retornando, né? Pensando como criadora de conteúdo, como alguém que se posiciona na internet, que vende serviço, vende mentoria, vende curso, quem é terapeuta, quem atende pessoas, a gente precisa fazer essa reflexão. Até que ponto eu realmente quero me posicionar, o que eu quero postar, das minhas crenças, né, da minha religião, coisas que são valores que eu quero compartilhar com essas pessoas, porque eu quero inspirar questões de vida que eu vivi, que eu quero levar para as pessoas, porque se eu mudei muito, pode ser que eu ajude outras pessoas, mas também sempre com esse olhar de talvez não exclusão, né? Compartilhar com as pessoas, que você reforçar às vezes com a pessoa, olha, eu posto sobre a minha fé, eu posto sobre isso, porque isso é algo que é muito importante para mim, é um valor muito forte. Mas, né, e aí explicar, e aí trazer, incluir as pessoas. Porque às vezes uma pessoa na sua audiência ali chegou, gostou muito de você, gostou muito do seu trabalho, mas às vezes essa coisa de forçar a fé pode até estar atrapalhando, né? E eu falo forçar porque, de fato, gente, tem muita gente que às vezes não postava nada antes. E às vezes tinha um posicionamento até muito diferente. E aí, de repente, a pessoa aparece sendo assim, o cristão ideal. E a gente precisa refletir quem a gente segue, como essas pessoas pensam. Vocês podem não gostar desse vídeo aqui, inclusive que eu fiz agora, mas a gente precisa refletir. A gente precisa entender os nossos valores, entender nossas crenças, entender quem nós somos, independente das nossas religiões, entender o que eu aprendo com o outro, o que eu conecto com o outro. E incluir as pessoas. Até porque para transformar uma pessoa, para ajudar ela a se transformar, para ajudar ela a chegar num determinado caminho, é, que é o que você vai possibilitar com o seu trabalho, muito provavelmente, é esse lugar de aceitação. É esse lugar de incluir a pessoa, de trazê-la lá para perto. E não um lugar de, ó, estou aqui, se você for diferente, você já meio que deixa isso ali no seu conteúdo, né? Praticamente. A gente realmente tem que pensar sobre isso. Então, se fez sentido esse vídeo aqui para você,
me manda uma mensagem lá no direct da outra rede. A gente pode conversar sobre isso, a gente pode até fazer uma call, conversar um pouco sobre esse assunto. Se você tem esse desafio também de se posicionar, também vem conversar comigo para a gente encontrar o seu lugar de verdade, porque o seu lugar de verdade é unicamente seu. Ele não é o que a manada está seguindo. Ele é seu. E você vai saber se posicionar muito bem. E você vai ter ali o público que vai conversar com você, que vai entender de você, entender aquilo que você está passando, aquilo que você está levando e que vai comprar de você. E isso, muitas das vezes, é independente, de criar um personagem, de mostrar uma coisa só para poder, vocês sabem, né? Então, até o próximo vídeo.